Hoje, na nossa conversa, vamos analisar uma empresa bem conhecida no setor de saúde, a Odontoprev. E olha, tem um fato que chama a atenção de qualquer investidor logo de cara: o preço da ação. Sim, Ela saiu de uns R$ 14,50 não faz muito tempo e agora está ali negociando na casa dos R$ 11. uma queda bem relevante. Exato. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Será que apareceu uma oportunidade interessante para quem busca renda passiva? Ou é sinal de algum problema maior? Essa é a questão central. E para a gente tentar responder, primeiro a gente precisa entender o negócio. O modelo da Odontoprev é bem direto, bem simples. Ela ganha dinheiro vendendo plano odontológico. Ponto. É a líder absoluta desse mercado. Certo. Olhar os números, as projeções da própria empresa e, claro, os riscos associados para entender o potencial real da companhia. Perfeito. Então vamos começar pela parte que mais interessa para quem foca em renda passiva, os dividendos. As projeções da própria empresa são bem otimistas, né? São bem otimistas. Segundo o que eles mesmos anunciaram, a projeção para 2026 é de R$ 1,09 por ação. 1,09. Isso. E para 2027, sobe um pouquinho para R$ 1,12. Ok, R$ 1,12 por ação. Para quem está ouvindo, pode não parecer um número tão grande, mas, na prática, o que isso significa em retorno, considerando o preço de hoje? Então, aí é que a coisa fica muito interessante. Se a gente considerar uma compra na faixa de R$ 11, Certo. esses dividendos projetados dão um retorno, o famoso dividend yield, de quase 10% já em 2026. Quase 10%. E passa de 10% em 2027. Num cenário de juros caindo, um retorno de 2 dígitos só com dividendo é algo que, olha, salta aos olhos. Salta mesmo. Mas um dividendo tão alto assim sempre me deixa com uma pulga atrás da orelha sobre a sustentabilidade. De onde vem tanto dinheiro para distribuir? A empresa consegue manter esse ritmo? É a pergunta correta a se fazer. E o que sustenta isso é uma combinação de 2 fatores. O primeiro é que a empresa tem uma política de payout, ou seja, de distribuição do lucro, muito alta, perto de 95%. Ela distribui quase tudo que lucra? Quase tudo. Mas isso só é possível por causa do segundo fator, que é a qualidade do negócio, a previsibilidade. Se você pegar o gráfico de lucro de 2017 para cá, é praticamente uma reta subindo. Mesmo com tudo que aconteceu no meio do caminho? Exatamente. Passou por pandemia, troca de governo, Selic a 2%, Selic a quase 14%, e o lucro continuou crescendo. Essa resiliência é muito rara e é o que permite essa distribuição tão generosa de forma sustentável. Entendi. O negócio é uma maquininha de gerar caixa de forma bem previsível. Isso me leva para a questão do preço. A ação caiu, ok, mas ela está realmente barata quando a gente compara com o histórico dela? A melhor forma de medir isso é pelo indicador preço-lucro, o PL. Historicamente, o mercado sempre viu a Odontoprev como uma empresa premium, sabe? E pagava caro por ela. A média do PL dela era de 18. 18 vezes o lucro? E hoje, com a ação perto dos R$ 11, a gente está falando de quanto? Hoje, a gente está falando de 10 vezes o lucro. 10. É um desconto de quase 45% em relação à própria média? É um desconto enorme. É como se o mercado estivesse falando que a empresa hoje vale quase metade do que costumava valer em termos de múltiplo, mesmo com o lucro na máxima histórica. Impressionante. E até em outros indicadores, tipo o preço sobre valor patrimonial, que nem é o melhor para esse setor, a gente vê a mesma coisa. A média era 6,26 e hoje está em 4,72. Tudo aponta para um preço descontado. Tá, então o preço parece atrativo, os dividendos são fortes, mas nada disso se sustenta se o negócio não for de alta qualidade. O que os números de rentabilidade dizem sobre a eficiência da Odontoprev? Olha, aqui talvez esteja o número mais impressionante da empresa. A rentabilidade, que a gente mede pelo ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, está em 44%. 44%? Vamos traduzir isso porque é um número que realmente merece destaque. Pensa assim, para cada R$ 100 que os acionistas têm investidos na empresa, a gestão consegue gerar R$ 44 de lucro líquido em um ano. É uma máquina de fazer dinheiro. Uma verdadeira máquina.
Pouquíssimas empresas na Bolsa Brasileira, de qualquer setor, chegam perto desse nível de eficiência. E o mais importante, esse ROI vem crescendo de forma consistente desde 2018. Ou seja, ela não só é rentável, como está ficando cada vez mais rentável. Exato. E isso tudo com a empresa endividada. Como está a situação financeira? A situação é de extremo conforto. A dívida líquida dela é negativa. O que significa que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívidas. Exatamente. Em bom português, não deve nada a ninguém. Pelo contrário. Isso dá uma segurança gigantesca para o negócio e, claro, para a política de dividendos. Certo. E a operação é quase toda no Brasil, com uma presença bem pequena no México. Então, uma tese bem focada no mercado doméstico. Ok. O quadro até agora é de uma empresa líder, com lucros crescentes, rentabilidade altíssima, sem dívidas, projeções de dividendos de 2 dígitos e negociando com o desconto histórico. Parece bom demais para ser verdade. Vamos tentar estressar um pouco esses números. As projeções da empresa são ótimas, mas e se a realidade for um pouco pior? Gosta dessa abordagem. É o teste de estresse, né? É fundamental para criar uma margem de segurança. Qual seria o seu cenário mais pessimista? Vamos começar com um cenário que eu chamaria de muito conservador. Ok. Vamos esquecer as projeções da empresa. Vamos assumir que o lucro não cresce nada em 2025 nem em 2026. Pior, que o lucro de 2026 vai ser exatamente igual ao de 2024. Uau! Que foi de 534 milhões de reais. Basicamente congelando o resultado de 2 anos atrás. O que acontece com os dividendos aí? Essa é uma premissa bem dura. Crescimento zero por 2 anos. Ok, vamos fazer a conta. Pegando esses 534 milhões de lucro, dividindo pelo número de ações, que são 545 milhões, a gente teria um provento bruto de 98 centavos por ação. 98 centavos? Isso. Aí, ajustando pelo payout de 95%, o provento líquido, o que vai para o bolso do acionista, seria de uns 93 centavos. E isso no preço de hoje, daria qual retorno em dividendos? Comprando a ação a R$ 11,00, esses 93 centavos ainda dariam um dividend yield de 8,45%. 8,45. E se o preço fosse um pouco maior, a R$ 12,00, o retorno seria de 7,75%. Ou seja, mesmo no cenário mais pessimista que a gente conseguiu desenhar, o retorno com dividendos ainda seria excelente. Exatamente, acima daquele piso de 8% que muitos investidores buscam. A margem de segurança parece bem grande. Certo. Agora vamos para um segundo cenário. Um pouco mais realista, mas ainda conservador. Que tal a gente assumir que o lucro de 2026 vai ser igual ao lucro que a gente pode projetar para 2025, sem nenhum crescimento adicional? Faz sentido. A gente usa os dados mais recentes, mas sem euforia. Com base nos 3 primeiros trimestres que já saíram, a gente consegue anualizar o resultado para chegar num lucro de... cerca de 589 milhões de reais para 2025. Certo, 589 milhões. Jogando esse número na mesma conta, onde a gente chega? A gente chegaria num provento bruto de R$ 1,08 por ação. Ok. Com um payout de 95%, o líquido seria de R$ 1,03. E o retorno? Traduzindo para o retorno, para quem compra entre 11 e 12 reais, o dividendo yield projetado fica ali na faixa de 8,5% a 9,3%. Novamente, números muito sólidos. Muito sólidos, mesmo com premissas bem conservadoras. Impressionante. E isso nos leva direto para a próxima questão, que talvez seja a mais importante. Se os números são tão bons, por que o preço caiu? O que o mercado está vendo que a gente não está? Isso nos leva direto para a análise de riscos. Será que tem algum fantasma escondido aí? É exatamente para onde a gente tem que olhar agora. E a melhor fonte para isso é o formulário de referência da própria empresa. Lá ela é obrigada a listar os seus principais riscos. O primeiro da lista é o risco cibernético. Risco de ataque hacker, vazamento de dados, faz todo sentido para uma empresa de saúde. Mas qual o tamanho real desse risco? É um risco real, não dá para negar. Eles lidam com dados de milhões de clientes. Um vazamento seria um desastre. De imagem e financeiro, né? Com certeza. Mas, por outro lado, é um risco inerente a muitos setores hoje em dia.
Empresas desse porte investem fortunas em proteção, em redundância. É um risco para monitorar, mas me parece mais um risco do setor do que um problema específico da Odontoprev. Ok. Próximo da lista. A empresa cita a incapacidade de executar inteiramente a estratégia de negócios. Sinceramente, isso me soa meio genérico demais. O histórico deles é de uma execução impecável. Entendo o ceticismo. O histórico deles é um ponto forte. Mas eu leria esse risco de outra forma. Como? A estratégia deles hoje depende muito do canal de distribuição do Bradesco. O risco aqui talvez não seja de mais execução, mas de dependência. Se o banco controlador muda a estratégia, isso afeta a Odontoprev diretamente. Ah, entendi. O risco da complacência. A estratégia que funcionou até hoje pode não ser a ideal para amanhã com a chegada de, sei lá, health techs, novos modelos. Exato. O risco é o mundo mudar e a estratégia não se adaptar a tempo. Faz mais sentido visto assim. E o terceiro risco listado, sobre não controlar custos ou não conseguir aumentar preços. Esse também parece contraditório com os números. Totalmente. Se esse fosse um risco real, aquele ROI de 44% que a gente falou seria impossível. Não faria o menor sentido. Certo. Esse indicador é a prova de que eles são mestres em gerenciar custos e têm poder de preço. O risco real aí, talvez, seria um choque de inflação tão forte na economia que nem a melhor gestão conseguiria repassar os custos na mesma velocidade. Mas aí seria um problema macroeconômico, não uma falha da empresa. Exato. Um problema que afetaria todo mundo. Ok. Agora, o quarto risco me parece mais concreto. Não conseguir reter membros da alta administração ou empregados qualificados. Em uma empresa de serviços, pessoas são tudo. Isso te preocupa? Sem dúvida, esse é um ponto que não pode ser ignorado. O negócio depende do capital intelectual, das decisões das pessoas. A gente já viu no mercado o que acontece quando executivos-chaves saem. No Banco ABC, na BR Partners, a saída de sócios relevantes gerou incerteza. E impactou o preço das ações. Impactou. Na Odontoprev, a gente pode argumentar que o negócio é mais de processo, menos dependente de um único gênio, o risco é mais diluído. Mas a perda de quem define a estratégia de aquisições, por exemplo, seria um golpe. É um risco que existe e precisa ser pesado. E o último risco que eles listam é sobre falhar em capturar sinergias em aquisições. Mas o histórico deles não é justamente o oposto, de crescer com aquisições bem-sucedidas? É exatamente por isso que é curioso eles listarem isso. O DNA da Odontoprev foi forjado em fusões e aquisições. Eles compraram e integraram dezenas de concorrentes. É o que eles sabem fazer de melhor. E então, por que listar como risco? É um ato de prudência, de governança. Eles estão dizendo, olha, a gente é bom nisso, mas toda nova aquisição carrega um risco de execução. Na prática, a competência deles em M&A, em fusões e aquisições, me parece um dos maiores pontos fortes, não uma fraqueza. Certo. Então vamos tentar amarrar tudo isso. De um lado, a gente tem uma empresa com fundamentos que parecem uma fortaleza. Rentabilidade de elite, sem dívidas, histórico de crescimento consistente, projeções de dividendos muito fortes e a ação parecendo barata. Exato. E do outro lado, os riscos. Alguns parecem mais teóricos ou bem gerenciados, como o cibernético e o de custos. Certo. Outros merecem mais atenção, como a dependência do controlador e a retenção de talentos. A queda no preço da ação provavelmente reflete uma percepção de risco maior do mercado com o futuro do Brasil ou alguma preocupação setorial, mas os fundamentos da empresa em si, esses parecem intactos. Para fechar, então, em vez de uma conclusão de comprar ou não comprar, vamos deixar uma provocação para quem está nos ouvindo pensar. Qual seria a grande questão estratégica para o futuro da Odontoprev? A reflexão que fica é a seguinte: a Odontoprev é essa máquina de gerar caixa e distribuir dividendos porque ela domina um mercado e cresceu consolidando esse mercado. Ok. A questão é, e agora? Qual o próximo grande motor de crescimento? O caminho é continuar comprando concorrentes menores aqui no Brasil, que ainda é um mercado fragmentado? Ou o futuro passa por uma expansão internacional mais agressiva? Exato. Uma expansão para além daquela pequena operação no México,
o que exigiria mais investimento e talvez reduziria os dividendos no curto prazo. Pensar em como a empresa vai equilibrar esse crescimento futuro com essa política de remuneração tão generosa que a gente analisou hoje, essa é a chave para entender o valor da Odontoprev nos próximos 5, 10 anos. Aqui vai um resumo rápido sobre a Odontoprev. Olha, a gente está falando da empresa de planos odontológicos do Bradesco. A ação dela caiu bastante, sabe? De quase R$ 15 para casa dos 11. E isso, claro, acendeu um alerta. Pode ser uma ótima oportunidade para quem foca em renda passiva. Primeiro ponto, os dividendos. E aqui a coisa fica bem interessante. A própria Odontoprev projeta pagar dividendos que, se você comprar a ação por volta de R$ 11, podem te dar um retorno de quase 10% ao ano. Isso porque ela distribui quase todo o seu lucro, cerca de 95% aos acionistas. Mesmo num cenário mais pé no chão, o retorno ainda seria bem atrativo. Em segundo lugar, a ação parece barata. O indicador preço sobre lucro, por exemplo, está em 10, bem abaixo da média histórica dela, que é 18. E a saúde financeira? Ótima. O lucro cresce desde 2017, a rentabilidade é altíssima e ela tem mais dinheiro em caixa do que dívidas. E por último, os riscos, porque claro, sempre existem. Mas aqui o principal ponto de atenção é que o maior desafio da empresa é conseguir manter seus melhores executivos e funcionários. Como o negócio depende totalmente de pessoas, esse é um fator que não dá para ignorar. Resumindo, a Odontoprev parece uma empresa sólida, barata e com alto potencial de dividendos. Mas o desafio de reter seus principais talentos é o risco que precisa ficar no radar. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.